Amém. Hoje nós vamos falar de um tema assim bastante simples, porém eu acredito que necessário. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 26, do 26 ao 28. Vamos ler, vamos colocar de pé mais um pouquinho, espichar o esqueleto aí. É bom demais, né? Ficar sentado, descansado. Amém? Todos encontraram Mateus 26, do 26 ao 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças a Deus, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua palavra, que é o nosso espelho, para nos enxergarmos numa conduta cristã saudável, Pai. Portanto, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Estamos diante da Tua mesa e te pedimos, ó Deus amado, que esclareça aos nossos corações, revele, gere entendimento em nossas vidas sobre essa mensagem e que o Seu Santo Espírito possa nos conduzir, ó Deus amado, neste conhecimento. E que o nosso coração seja um lugar fértil, Pai, para que a Sua palavra possa florescer e transbordar em nome de Jesus. Amém. Podem agora se assentar, se acomodem. Essas cadeiras são boas, amados. Eu gostaria de falar, como eu disse, é um tema bastante conhecido, um tema que, se colocar qualquer um dos irmãos aqui na frente para pregar, vai se sair melhor do que eu. Mas eu considerei importante a gente falar disso nessa noite, e que o Espírito Santo possa nos fazer entender o real significado da Santa Ceia. Então, o título dessa mensagem é a Santa Ceia. O tema são considerações importantes sobre o ceiar, sobre a ceia do Senhor Jesus. E o texto principal é Mateus 26, do 26 ao 28. E quando nós nos chegamos, diante da ceia, graças a Deus, hoje nós rompemos muito e crescemos muito no entendimento da Santa Ceia. Eu lembro que tinha um tempo na igreja que os crentes tinham medo. Eu não vou na ceia por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Mas a ceia é um momento importante onde nós podemos superar todas as nossas dificuldades. E ela tem assim, o que eu mais acho interessante na Santa Ceia é que ela tem um papel muito didático, para que nós entendamos algumas coisas da nossa vida cristã. Os elementos que são expostos, eles são para que nós entendamos, dentro dessa didática, o que cada elemento significa. E isso é importante para o cristão. A Santa Ceia, ela não pode ser para nós, que nós vamos estar esmiuçando depois, apenas um ritual. Ritual, até a Vanessa falou, ficou lá no Antigo Testamento. Hoje nós temos um memorial.
Então, nessa mensagem, nós vamos tentar aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento e o nosso entendimento sobre a Santa Ceia. E dentro das considerações importantes, ou melhor dizendo, né, a Santa Ceia não é uma simples reunião onde nós viemos para tomar um pouco de suco de uva e comer um pedacinho de pão. Ela vai muito além disso. Ela vai muito além disso. Então, a primeira consideração importante que eu quero fazer, e também que a ceia é um momento para isso, ela é um momento de memorial. Nós temos um memorial, né? Se você for anotar aí na sua agenda, no seu papel, ou até mesmo na sua mente, no seu coração, Lucas 22, 19 diz o seguinte: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Fazer isso é uma ordenança, é uma ordem que nos foi dada, e que a igreja, através dos séculos, ela vem mantendo essa característica. Desde os primeiros dias da igreja, ela ceia, ela faz esse memorial. Então a ceia, no nosso primeiro entendimento, ela é um memorial. Fazei em memória de mim. E nós temos na igreja evangélica isso também como sacramento, né? É uma linguagem, parece que é uma linguagem romanista, católica, né? De falar sobre sacramentos, ou então uma linguagem mais conservadora, né? Mas são coisas que nós fazemos na igreja, e se formos analisar, os 4 que são observados são o lava-pés, que acompanha a Santa Ceia muitas vezes. Nós temos o casamento e o batismo. Então, para completar os 4, nós temos o lava-pés, o casamento, o batismo e a Santa Ceia. A Santa Ceia é um sacramento que a igreja observa através dos séculos. E quando se fala da Santa Ceia como memorial, é que nós lembramos do sofrimento de Jesus por nós e o reconhecemos como Senhor. É no momento da ceia. Eu não sei o porquê foi gerado um medo na igreja sobre isso, mas o momento da Santa Ceia é o momento de nós fazermos isso, de nós celebrarmos, de nós lembrarmos o sofrimento de Jesus por nós e reconhecermos Ele como Senhor. E isso nós fazemos todos os dias da nossa vida, por que não no momento em que nós relembramos o sacrifício de Jesus em conjunto na igreja e diante de algo que nos aponta, né, de forma didática, aquilo que Jesus fez na cruz. Quando nós mastigamos o pão, quando nós bebemos o vinho, que nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz, isso é algo que tem que nos impulsionar a sermos melhores crentes a cada dia. É isso que nos impulsiona. E o memorial que Jesus nos deixou, ele foi justamente para isso. Relembrem o sofrimento, relembrem o sacrifício, relembrem aquilo que eu fiz por vocês, para que vocês obtivessem a salvação. E não tem ponto mais central das nossas vidas do que o próprio Senhor Jesus e aquele que nos salvou. E o momento de Santa Ceia, ele é importante por causa disso. Quando falamos de memorial e com relação a esse sacrifício de Jesus, com os anos de igreja que nós temos, será que estamos ceando como um ritual ou como um memorial do sacrifício? Como uma lembrança de tamanho sacrifício, de ter entregado a sua própria vida por nós. E quem faria isso em outro lugar, como foi o de Jesus,
E algo muito interessante que eu acho na palavra de Deus é que quando fala assim, por um bom, qualquer um se aventuraria, né? Por alguém bom. Mas por um pecador como eu, quem faria isso? Ninguém. E Jesus fez por nós. E esse sacrifício, ele é relembrado nesse momento especial, enquanto nós estamos diante da mesa. Relembrem. Façam isso em memória de mim. Então nós não podemos colocar em nosso coração, em nossa mente, que a Santa Ceia, ela passa a ser um ritual em nossas vidas. Quando fala de ritual, é algo que nós observamos de qualquer forma, talvez. Eu vou lá por uma obrigação. Eu vou lá porque se eu não for, os irmãos vão olhar para mim. Eu vou lá porque eu tenho uma responsabilidade, porque é Santa Ceia hoje. Mas não é esse o propósito nem o objetivo. O objetivo da ceia como memorial é relembrar um sacrifício, e sacrifício tamanho que foi feito por nós. Ninguém faria isso por mim, por você. Nós somos tão pecadores, tão falhos, que qualquer outra pessoa iria olhar, não, deixa ele pagar pelos erros dele. Mas Jesus fez diferente comigo e com você. Ele veio ao nosso encontro. Ele se direcionou a você em forma de sacrifício para que você hoje, eu hoje, fôssemos salvos. O maior milagre que aconteceu na face da terra, no universo, foi esse sacrifício, não tem outro, amados, não tem outro. Esse sacrifício de Jesus, ele abalou céus e terras, céus e terra. Ele mexeu com toda a nossa estrutura. A partir do momento que nós entendemos esse sacrifício, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Fala a verdade. Nunca mais foi. Jesus fez isso por mim. Eu só tive uma opção. Eu vou me render a Ele. Eu vou entregar o senhorio da minha vida a Ele. Deixar Ele governar. Somos falhos e imperfeitos nessa decisão até hoje. Eu me considero. Mas eu me rendi a esse sacrifício. Não foi fácil. Apesar da pouca idade naquela época, eu ainda tinha o meu orgulho, eu não preciso disso, isso é coisa da religião, isso é coisa dos crentes, isso é coisa de um pastor, alguém que inventou. Mas quando nós entendemos o sacrifício, aí não tem como mais. Senhor, eu sou falho e pecador. E não tem outra opção a não ser me render a Ti. E se nós não entendemos esse sacrifício, o momento da ceia é para relembrar isso e que Jesus nos dê a condição necessária de estarmos sendo revelados daquilo que realmente foi esse sacrifício. Senhor, se eu não entendi até hoje, eu quero entender. E se eu entendi superficialmente, eu quero entendê-lo profundamente. E a ceia é um momento para isso. É uma forma didática, amados. Nós temos elementos aqui. Temos o pão e temos o vinho. E ela passa a ser interessante por causa disso. Se fosse uma aula e a gente tentasse trazer dinâmica para essa aula, nós estaríamos com alguns elementos e não só com algo escrito em um texto. Fica mais fácil entender. Olha, o sangue foi derramado. O corpo de Jesus foi esmiuçado por nossa causa. E hoje, dentro das formas didáticas de nos mostrar o sacrifício de Jesus, até os filmes mostram isso. E nós sabemos a forma que Jesus se doou para que hoje nós tivéssemos a salvação. Então esse memorial, ele aponta para isso. Em memória de mim, faça isso. E a igreja, através
dos séculos, ela permanece dentro desse memorial. Então, não confunda em seu coração, em sua vida cristã, memorial com ritual. Ritual, eu acredito que é alguém fazendo algo por você, como era o caso do sacerdote quando chegava diante de Deus com o sacrifício. E no memorial é você tendo livre acesso a Deus e reconhecendo um sacrifício que já foi feito, já foi pago por você. E essa revelação, ela precisa estar no nosso coração. E eu volto à pergunta: como você tem vindo para a igreja nos momentos de ceia? Para cumprir um ritual? Ou para entrar nesse entendimento de memorial? Fazer isso em memória de mim. Eu morri por você. Eu me sacrifiquei por você. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos chegar, dentro das considerações sobre a Santa Ceia, que é um momento de memorial e não de ritual. A segunda consideração é sobre a preparação. Preparação para quê? 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comeste esse pão e bebeste esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, até que Ele venha. Então, a ceia também é uma preparação para a volta de Jesus. Quando estou diante da ceia, eu preciso reconhecer o sacrifício, mas também eu estou me preparando para a volta de Jesus. E se nós formos entender todos os acontecimentos, elas estão bastante próximas. Aí eu volto na palavra da pastora, né? Algo está no ar, diante de todos os acontecimentos. A ceia, estamos nos preparando para a volta de Jesus, por isso devemos sempre confessar os nossos pecados. É uma preparação. Eu preciso estar preparado. No momento da volta de Jesus, talvez ainda vai faltar alguma coisa, mas nós temos que estar sempre nessa escola da preparação, até que Ele venha. É todo dia, toda hora, a todo momento. Nós precisamos passar por essa preparação, porque todas as vezes que comeste esse pão e bebeste esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então a Santa Ceia é esse momento em que nós nos deparamos com esses elementos e que Ele vai nos mostrar, e nós vamos relembrar que nós precisamos dessa preparação. Se nós fôssemos pensar na questão da ceia, nós deveríamos ceiar todos os dias. Todos os dias. A ceia não deveria ser mensal, amados. A ceia deveria ser todos os dias. E não há problema nenhum em ceiarmos todos os dias. Nem que seja simbolicamente. A ceia, ela tem que estar presente em nossas vidas como preparação. Nós não nos preparamos somente no dia da ceia, mas nós vivemos neste mundo, no cosmos, vamos dizer assim, sempre nos preparando para o vestibular da volta de Jesus. É uma preparação. E aí vamos de pergunta, né? Como temos nos preparado para a volta de Jesus? E a ceia é o momento em que nós fazemos essa reflexão. A ideia de ser mensal é para que nesse momento você reflita e tenha forças para avançar dentro de mais 30 dias. Eu preciso me preparar, eu preciso estar preparado, eu preciso a cada dia me alimentar da palavra de Deus, viver uma vida devota de oração, para que eu possa suportar todos os desafios
vencer a mim mesmo, vencer o pecado, para que eu possa estar diante de Deus, com as credenciais de alguém que entendeu o cristianismo, entendeu a preparação para a volta de Jesus. Então nós precisamos colocar isso em nossos corações. Eu preciso estar preparado. E essa preparação, mas não é fácil. Estudar a palavra de Deus não é uma tarefa fácil. Talvez o brasileiro, ele tem muita dificuldade de ler. Quando eu prego, eu sempre falo isso, né? O americano, quando ele sai de férias, ele já tem todos os livros que ele vai ler durante aqueles 30 dias. E nós brasileiros não temos essa cultura de leitura. A reforma protestante, ela avançou muito. Foi quando as pessoas começaram a ler a palavra de Deus e usaram a educação para que a palavra de Deus fosse ensinada para as pessoas aprendessem a ler. E olha onde chegou. Olha a proporção daquilo quando nós nos dedicamos a ler essa palavra. Nós somos multiplicadores daquilo que é a palavra de Deus. Nós somos multiplicadores. O nosso problema é que nós pegamos essa mensagem, colocamos ela apenas para nós. Só eu que preciso aprender. Não, amados. Sobre a volta de Jesus, nós somos os discípulos. Nós somos os multiplicadores dessa palavra, dessa mensagem. Então é a palavra que vai nos inundar. É a palavra que vai nos dar condição de preparação para a volta de Jesus. E a outra consideração importante que eu quero fazer aqui é sobre a perseverança. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ao comer o pão, o cálice, afirmamos que desejamos viver para Ele. Ou seja, continuar servindo a Jesus. A ceia, ela é uma perseverança. Como eu disse, diante dos séculos a igreja vem fazendo este memorial. E através desse memorial é que nós passamos a perseverar. Se você conseguiu chegar aqui na próxima ceia, é porque você está perseverando. É porque você está insistindo, você quer ser salvo. Você quer viver um cristianismo. E esse é o momento de nós perseverarmos. A ceia aponta para a perseverança. Eu estarei lá na próxima, e na próxima, e na próxima. Outro aspecto importante, ou consideração importante, é a comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a ceia, e nós nesse sentido nós precisamos avançar muito ainda, porque a ceia ela é uma celebração à comunhão, amados. A didática da ceia aponta para isso. Eu achei interessante, quando o pastor Marco pegou e colocou esse pãozão grande. Nós participamos do mesmo pão, amados, do mesmo Jesus. Jesus, ele é o pão da vida. Se você pegar lá, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, logo em seguida, ele começa a dizer que ele é o pão da vida. Jesus era didático. Então a comunhão, a ceia, ela fala também de comunhão, e ela é uma celebração. Nós estamos unidos. Nós estamos falando a mesma língua. Nós estamos no mesmo propósito. Partimos o mesmo pão como símbolo de comunhão com os irmãos. Salmo 133. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E somente, quando estamos cheios do Espírito, é que nós temos condições para isso. Se nós falharmos na nossa comunhão, nós podemos observar a nossa vida de intimidade com Deus. Esse é um outro assunto.
E gostaria de dizer também que Jesus, quando se trata de pão, de comunhão, todos nós temos que perceber que Jesus Cristo, ou nós percebemos através disso, que Jesus ele é um alimento necessário. Não é só no dia da ceia. Jesus, a nossa fome, nós matamos ela todos os dias. Todos os dias. Então Jesus, ele é um alimento necessário. E na comunhão, nós participamos disso. E juntos. Uma outra consideração importante é que Jesus, a Santa Ceia, ela é uma aliança. A aliança do Antigo Testamento, ela era feita com sangue. Lucas 22:20, semelhante tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. O compromisso, a nova aliança com Deus, é renovada na Santa Ceia. É um momento de renovação. Se nós estamos errando, é um momento de renovação. Se nós estamos pecando, é um momento de renovação. Então, para concluir, o significado da Santa Ceia é um memorial de morte de Jesus, preparação para a sua vida, perseverança na fé, persevere, irmão, persevere. Comunhão com os irmãos e renovação da aliança com Deus. Gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que a equipe de louvor voltasse naquela música ao branco. Isso, irmão, você está na revelação, não entendo. Isso. Meu irmão, nesse momento da ceia, talvez nós chegamos diante dela até com dificuldade. Mas não é desesperador isso, porque Jesus perdoa os nossos pecados. Eu gostaria que você cantasse essa música e falasse para Deus da sua decisão de renovação da sua aliança com Ele. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Cante esse hino com determinação, com empolgação, adorando ao Deus que te salvou. E deixe Ele falar com você. Comece a observar esses elementos. O corpo de Jesus foi moído por você. O sangue foi derramado. E hoje é dia de relembrar isso. Toque o coração de Deus. Toque o coração de Deus através dessa música. Toque o coração do Senhor através dessa música. Deixa Deus falar com você. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de gritar, grite. Hoje é dia de cura das nossas emoções, do nosso físico, das áreas que estão debilitadas em nós. É um momento de milagre na sua vida, então deixa Deus fazer. Deixa Deus tocar. Deixa Deus te mostrar o verdadeiro significado do pão e do vinho na sua vida cristã, no seu processo de salvação. Não entendo o meu próprio agir. Muitas vezes não entendemos, mas tem um Deus, amado. Você tem um Deus que já te deu a vitória. Diante das dificuldades, nós somos mais do que vencedores. Sem Jesus nós não seríamos nada, mano. Fale para Ele, Senhor. Sem Ti eu não sou nada, não seria nada. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus?
Fale pro Senhor, converse com Ele através dessa música. Expresse aquilo que você quer falar pro Senhor nessa noite. Oh, Pai, somos miseráveis. É a Tua graça que nos alcançou, Pai. Oh, age, Senhor, em nossa vida, em nosso coração. Transforma, Pai, a necessidade em nós de transformação em muitas áreas, em várias áreas. Por isso, ó Pai querido, mexe com a nossa vida cristã. Pai querido, nos tira da mesmice. Nos tira, ó Pai querido, da procrastinação, do adiamento, Pai querido, daquilo que precisa ser consertado em nós. Oh, Espírito Santo, toca as nossas vidas, muda, transforma, Senhor. Oh, Senhor, nos liberta de nós. Uma carne que incomoda, uma carne, Pai querido, que quer nos tirar do foco, do centro daquilo que é o Senhor, Pai. Oh, Papai, toca, Senhor. Tua presença, meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em Tua presença, eu passo a ser livre. Deixa Deus tocar o seu coração. Não deixe que nada tire o seu foco, te distraia daquilo que foi o sacrifício de Jesus. E ao Te conhecer, Toca, Senhor. todo meu ser se enche de Nos emociona, bondade, Senhor, nessa noite. Mas também nos cura, Pai. e Nos cura. reina o Espírito, O Seu Santo Espírito reine sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. 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 Oh, assim venceremos, Senhor. Então liberta-me de mim. Ser a Sua casa. Espírito Santo, toca nos comuns. Precisamos, Senhor. Precisamos, Pai, do nosso dia a dia. Necessitamos, nos faça romper as barreiras. Oh, uma salva de palmas pro Senhor Jesus. Aleluia! Te amamos, Senhor.